os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham uma muito grande abundância de gado, os quais vendo a terra de Jazer e de Gileade, pareceu-lhes o país lugar de gado. E vieram os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés, e a Eleazar o sacerdote, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, e Dibom, e Jazer, e Minra, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e teus servos têm gado. Portanto, disseram: se achamos favor em teus olhos, seja dada esta terra a teus servos em herança, e não nos faças passar o Jordão. E respondeu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: virão vossos irmãos à guerra, e vós ficareis aqui? E por que desencorajais o ânimo dos filhos de Israel, para que não passem a terra que lhes deu o Senhor? Assim fizeram vossos pais, quando os enviei desde Cades Barneia para que vissem a terra, que subiram até o vale de Escol, e depois que viram a terra, preocuparam o ânimo dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes havia dado. E o furor do Senhor se acendeu então, e jurou dizendo: os homens que subiram do Egito de 20 anos acima não verão a terra pela qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, pois não me seguiram por completo, exceto Calebe, filho do Quenezeu Jefoné, e Josué filho de Num, que seguiram por completo ao Senhor. E o furor do Senhor se acendeu em Israel, e os fez andar errantes 40 anos pelo deserto, até que foi acabada toda aquela geração que havia feito mal diante do Senhor. E eis que vós sucedestes em lugar de vossos pais, descendência de homens pecadores, para acrescentar ainda a ira do Senhor contra Israel. Se vos deixardes de segui-lo, ele voltará outra vez a deixar-vos no deserto, e destruireis a todo este povo. Então eles se achegaram a ele e disseram: edificaremos aqui currais para nosso gado, e cidades para nossas crianças. E nós nos armaremos, iremos com empenho diante dos filhos de Israel, até que os ponhamos em seu lugar, e nossas crianças ficarão em cidades fortes por causa dos moradores do país. Não voltaremos a nossas casas até que os filhos de Israel possuam cada um sua herança. Por que não tomaremos herança com eles ao outro lado do Jordão nem adiante, porquanto teremos já nossa herança da outra parte do Jordão ao oriente? Então lhes respondeu Moisés: se o fizerdes assim, se vos preparardes para ir diante do Senhor à guerra, e passardes todos vós armados o Jordão diante do Senhor, até que tenha expulsado a seus inimigos de diante de si, e seja o país subjugado diante do Senhor, logo voltareis, e sereis livres de culpa para com o Senhor, e para com Israel, e esta terra será vossa em herança diante do Senhor. Mas se assim não o fizerdes, eis que havereis pecado ao Senhor, e sabei que vos alcançará vosso pecado. Edificai-vos cidades para vossas crianças, e currais para vossas ovelhas, e fazei o que saiu de vossa boca. E falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: teus servos farão como meu Senhor mandou. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos gados, e todos nossos animais, estarão aí nas cidades de Gileade. E teus servos, armados todos de guerra, passarão diante do Senhor à guerra, da maneira que meu Senhor disse. Então os encomendou Moisés a Eleazar o sacerdote, e a Josué filho de Num, e aos príncipes dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armados todos de guerra diante do Senhor, logo que o país for subjugado diante de vós, lhes dareis a terra de Gileade em possessão. Mas se não passarem armados convosco, então terão possessão entre vós na terra de Canaã. E os filhos de Gade e os filhos de Ruben responderam, dizendo: faremos o que o Senhor disse a teus servos. Nós passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã, e a possessão de nossa herança será desta parte do Jordão. Assim lhes deu Moisés aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e a meia tribo de Manassés filho de José, o reino de Seom rei amorreu, e o reino de Og rei de Bazã, a terra com suas cidades e termos, as cidades do país ao redor. E os filhos de Gade edificaram a Dibom, e a Atarote, e a Aroer, e a Atarote Sofã, e a Jazer, e a Jogbiá, e a Bet-Ninra, e a Bet-Arã, cidades fortificadas, e também currais para ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Esbom, e a Eleale, e a Kiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma, e os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir filho de Manassés foram a Gileade, e tomaram-na, e expulsaram aos amorreus que estavam nela. E Moisés deu Gileade a Maquir filho de Manassés, o qual habitou nela. Também Jair filho de Manassés foi e tomou suas aldeias, e pôs-lhes por nome Avote e Jair. Também Noba foi e tomou Aquenate e suas aldeias, e chamou-lhe Noba, conforme seu nome. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, os quais saíram da terra do Egito por seus esquadrões, sob a condução de Moisés e Arão. E Moisés escreveu suas saídas conforme suas jornadas por ordem do Senhor. Estas, pois, são suas jornadas conforme suas partidas. De Ramessés partiram no mês primeiro, aos 15 dias do mês primeiro. No segundo dia da Páscoa saíram os filhos de Israel com mão alta, à vista de todos os egípcios. Estavam enterrando os egípcios os que o Senhor havia matado deles, a todo primogênito, havendo o Senhor feito também juízos em seus deuses. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramessés, e assentaram acampamento em Sucote. E partindo de Sucote, assentaram em Etã, que está ao extremo do deserto. E partindo de Etã, voltaram sobre Piairote, que está diante de Baal-Zefon, e assentaram diante
diante de Migdol, e partindo de Piairote, passaram por meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias pelo deserto de Etã, e assentaram em Mara. E partindo de Mara, vieram a Elim, de onde havia 12 fontes de águas, e 70 palmeiras, e assentaram ali. E partidos de Elim, assentaram junto ao mar Vermelho. E partidos do mar Vermelho, assentaram no deserto de Sim. E partidos do deserto de Sim, assentaram em Dovca. E partidos de Dovca, assentaram em Aluz. E partidos de Aluz, assentaram em Refidim, onde o povo não teve águas para beber. E partidos de Refidim, assentaram no deserto de Sinai. E partidos do deserto de Sinai, assentaram em Quibrote-Tavá. E partidos de Quibrote-Tavá, assentaram em Azerote. E partidos de Azerote, assentaram em Ritmá. E partidos de Ritmá, assentaram em Rimon-Pérez. E partidos de Rimon-Pérez, assentaram em Libna. E partidos de Libna, assentaram em Rissa. E partidos de Rissa, assentaram em Quelata. E partidos de Quelata, assentaram no monte de Séfer. E partidos do monte de Séfer, assentaram em Arada. E partidos de Arada, assentaram em Maquelote. E partidos de Maquelote, assentaram em Taate. E partidos de Taate, assentaram em Tera. E partidos de Tera, assentaram em Mítica. E partidos de Mítica, assentaram em Asmona. E partidos de Asmona, assentaram em Moserote. E partidos de Moserote, assentaram em Bene-Jaacã. E partidos de Bene-Jaacã, assentaram em Horge-de-Gade. E partidos de Horge-de-Gade, assentaram em Jotatá. E partidos de Jotatá, assentaram em Abrona. E partidos de Abrona, assentaram em Ezion-Geber. E partidos de Ezion-Geber, assentaram no deserto de Zin, que é Cádiz. E partidos de Cádiz, assentaram no monte de Hor, na extremidade do país de Edom. E subiu Arão o sacerdote ao monte de Hor, conforme o dito do Senhor, e ali morreu aos 40 anos da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mês quinto, no primeiro dia do mês. E era Arão de idade de 123 anos, quando morreu no monte de Hor. E desceu a Cafarnaum, cidade de Galileia, e ali os ensinava nos sábados. E admiravam de sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e clamou com grande voz, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste a nos destruir? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te, e sai dele. E o demônio, derrubando no meio de todos, saiu dele, sem lhe fazer dano algum. E veio espanto sobre todos, e falavam entre si uns com os outros, dizendo: Que palavra é esta, que até aos espíritos imundos manda com autoridade e poder, e saem? E sua fama foi divulgada em todos os lugares do redor daquele território. E levantando-se Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma de uma grande febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se sobre ela, repreendeu a febre, e a febre a deixou. E levantando-se logo, servia-os. E pondo-se já o sol, todos os que estavam enfermos de várias doenças, traziam-nos a ele, e pondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. E também os demônios saíam de muitos, clamando, e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões o procuravam e quando chegaram até onde ele estava, insistiam que não as deixasse. Porém ele lhes disse: Também é necessário que a outras cidades anuncie o evangelho do reino de Deus, pois para isso sou enviado. E ele pregava nas sinagogas da Galileia. E aconteceu que, amontoando-se as multidões sobre ele, por ouvirem a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos que estavam junto ao lago, e havendo os pescadores descido deles, estavam lavando as redes. E entrando em um daqueles barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o desviasse um pouco da terra, e sentando-se, ensinava as multidões enquanto estava no barco. E quando terminou de falar, disse a Simão: Vai ao alto mar, e lançai vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada tomamos, mas por tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, recolheram grande quantidade de peixes, a ponto da rede se romper. E acenaram aos companheiros que estavam no outro barco, que viessem ajudar. E vieram, e encheram ambos os barcos, de tal modo, que quase afundavam. E vendo Simão Pedro isto, derrubou-se aos pés de Jesus, dizendo: Sai de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Porque ele havia sido tomado pelo espanto, e a todos os que estavam com ele. E semelhantemente também a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, desde agora pescarás gente. E quando levaram os barcos à terra, deixaram tudo, e o seguiram. Salmo de Davi, para o regente. Ouve, Deus, minha voz, em minha meditação de súplica, guarda minha vida do terror do inimigo. Esconde-me do grupo dos malignos, e do ajuntamento dos praticantes de maldade, que afiam sua língua como se fosse espada, e armaram palavras amargas como se fossem flechas, para atirarem no inocente às escondidas, disparam apressadamente contra ele, e não têm medo. Eles são ousados para fazerem coisas mais, comentam sobre como esconder armadilhas, e dizem: Quem as verá? Eles buscam por perversidades, procuram tudo que pode ser procurado, até o interior de cada homem, e as profundezas do coração. Mas Deus os atingirá com flecha de repente, e logo serão feridos. E a língua deles fará com que tropecem em si mesmos. Todo aquele que olhar para ele se afastará. E todos os homens terão medo, e anunciarão a obra de Deus, e observarão cuidadosamente o que ele fez. O justo se alegará no Senhor, e confiará nele, e todos os corretos de coração o glorificarão. A mulher bela mas sem discrição é como uma joia no focinho de uma porca.